Em uma reviravolta inesperada, o marido expulsou sua mulher do lar. Ela, com serenidade, entregou-lhe uma nota: não cuidarei mais de você. Em meio ano, estará sem vida. Iris jamais previu que Hugo, a quem julgava conhecer profundamente, se transformaria num desconhecido tão rapidamente. Uma simples chamada telefônica foi suficiente para despedaçar sua realidade. Iris, uma dedicada médica jovem, sempre priorizou sua família e pacientes, disposta a sacrifícios por eles. Nunca imaginou que sua devoção ao marido seria em vão. Hugo está sendo infiel, murmurou uma voz anônima ao telefone. Iris sentiu-se devastada. Ainda no hospital, lutou para manter a compostura, mas a suspeita de traição a atormentou por meses. Hugo começou a alegar frequentes viagens de negócios, aumentando as suspeitas de Iris. Determinada a confirmar suas dúvidas, ela retornou mais cedo para casa, seu coração acelerado de apreensão. Será verdade? Questionava-se, relutante em acreditar na deslealdade de seu parceiro de longa data. Ao chegar, um par de sapatos femininos desconhecidos na entrada confirmou suas suspeitas. Iris sentiu-se nauseada e traída. Como ele pôde, pensou, enquanto a mágoa corroía anos de afeto e confiança. Entretanto, antes que pudesse confrontá-lo, recebeu uma ligação do laboratório. Semanas antes, ela havia notado sintomas preocupantes em Hugo, temendo o pior. O teste confirmou suas suspeitas. Lamento, Iris, disse uma colega ao telefone. Num instante, o mundo de Iris desmoronou. Seu marido estava gravemente enfermo, com poucas chances de sobrevivência, e possivelmente a traía em sua própria casa. Deve haver uma explicação para esses sapatos, pensou, subindo as escadas. Hugo apareceu no corredor, visivelmente desconfortável, acompanhado por uma mulher desconhecida. A beleza da estranha fez Iris sentir-se ainda pior, especialmente após um longo turno. Iris, você não deveria estar aqui, disse Hugo, sem mais explicações. Preciso que você saia por um tempo, acrescentou friamente. Num ato de desafio e dor, Iris jogou os resultados dos exames em Hugo, revelando: o teste deu positivo. Eu deveria cuidar de você, mas você tornou isso impossível. Em 6 meses, no máximo, você estará morto. Na verdade, sei que não tem mais de 2 meses. Enviarei o restante dos resultados. Não vou mais ajudar, peça a ela, disse, contendo as lágrimas. Nunca pensei que você faria isso comigo, Hugo, concluiu, correndo para o quarto. Após fazer as malas para si e para as crianças, Iris voltou à sala, onde Hugo estava com a mulher, chamando-a carinhosamente de Olivia. Espero que ela possa cuidar de você, Hugo, porque você vai precisar, e eu não vou, afirmou, saindo sem olhar para trás. Ao buscar as crianças na escola, alegou alguns dias de diversão num hotel, mas não conseguiu conter o choro. As crianças, perspicazes, perceberam a situação. Vamos superar isso, mamãe? Perguntou o filho mais novo, trazendo Iris de volta à realidade. Olhando para seus filhos, confusos e preocupados, ela sabia que precisava ser forte por eles. Sim, querido, vamos, respondeu com firmeza, apesar do tumulto emocional. Sempre superamos, disse, ciente de que o pai das crianças não sobreviveria. Ela esperava um milagre, pelo bem dos filhos, pois não desejava mais o homem que a traiu tão covardemente. Nos dias subsequentes, Iris encontrou-se submersa em um oceano de dúvidas. Alojada em um hotel com seus filhos, ela se esforçava para manter a rotina, mas era atormentada por questões não respondidas. As crianças, notando a melancolia evidente da mãe, a envolviam com carinhos, pequenos atos de afeto para seu espírito abalado. Iris oscilava entre o anseio de resguardá-los de qualquer sofrimento e a necessidade de confrontar sua própria angústia. Inesperadamente, o telefone quebrou o silêncio de uma noite angustiante. Era Hugo, sua voz carregada de aflição. Iris jamais o ouviu tão desesperado. Iris, eu preciso de você. Se não vier, morrerei, ele balbuciou antes que sons de emergência médica dominassem o fundo da ligação.
A frase "ele está entrando em choque" ecoou pelo aparelho, seguida por um tumulto que fez o coração de Iris acelerar em pânico. Seu nome, sussurrado por Hugo com tanta fragilidade, foi a última coisa que ela escutou antes que a linha se silenciasse abruptamente. Iris ficou paralisada, o telefone ainda colado ao ouvido, enquanto um conflito interno se intensificava. De um lado, a lembrança da infidelidade e a mágoa causada por Hugo. Do outro, o juramento que fez como médica, de nunca abandonar quem necessitasse de auxílio. Contudo, ele trouxe outra mulher para seu lar. A ira ainda pulsava em cada respiração de Iris. Ela debatia-se internamente: como posso auxiliar alguém que despedaçou meu coração? Indagou-se, deixando as lágrimas correrem livremente. No entanto, no íntimo, Iris sabia que, apesar dos erros de Hugo, não podia deixá-lo enfrentar seu destino sozinho. Sempre superamos, a frase que disse às crianças agora ressoava em sua mente, um lembrete de sua própria força. Ele era o pai de seus filhos. Iris o socorreria, pelo bem deles. Decidida, Iris enxugou as lágrimas e se preparou para agir. Vestindo-se rapidamente, despediu-se das crianças, prometendo retornar logo, e partiu na quietude da noite rumo ao hospital. A jornada parecia interminável, cada sinal vermelho testando ainda mais sua determinação. Ao chegar, Iris foi imediatamente envolvida pela urgência característica de um hospital. Sua presença trouxe alívio imediato à equipe médica, que a conduziu até onde Hugo estava sendo atendido. Ao vê-lo tão vulnerável e dependente, Iris sentiu sua raiva e sensação de traição cederem lugar ao profissionalismo. "Estou aqui, Hugo", murmurou, segurando sua mão. Naquele instante, Iris não era apenas a esposa traída, mas a médica, a mãe, a mulher que, apesar de tudo, optou pela esperança e pelo amor em vez do ressentimento. Uma enfermeira informou que Hugo havia sido estabilizado. Essa notícia deveria trazer alívio, mas para Iris, cada batida do coração era um lembrete do caos em que sua vida se transformou. Mal teve tempo de assimilar a informação quando um médico entrou apressadamente na sala, com uma expressão grave, transmitindo urgência. "Iris, precisamos de você", disse ele, guiando-a pelos corredores luminosos do hospital. "Há um paciente em estado crítico que necessita dos seus cuidados. Você é a única que pode ajudar." A hesitação tomou conta de Iris, sua mente ainda presa à imagem de Hugo com outra mulher, a dor da traição ainda latejando em seu peito. No entanto, ao se deparar com a paciente, a mulher desconhecida que havia invadido sua vida e seu lar, agora pálida e lutando pela sobrevivência, Iris sentiu o peso de sua profissão sobre seus ombros. Era como se o destino estivesse se vingando pelo que haviam feito a ela. A ironia da situação não passou despercebida, a suposta amante de seu marido agora dependia de suas habilidades para sobreviver. A mulher jazia no leito, com o semblante marcado pela enfermidade e pela agonia. Olivia, a mulher que Hugo chamava com tanto carinho, estava quase irreconhecível em seu estado frágil. Iris a observava à distância, com o conflito interno se intensificando. Como ela poderia salvar a vida de alguém que representava a ruína de seu próprio mundo? "Você está bem?", o Dr. Christian indagou. Iris hesitou, dilacerada entre seu dever profissional e sua dor pessoal. Ela decidiu realizar a cirurgia na amante de seu marido, priorizando sua ética médica sobre seus sentimentos feridos. Na sala de operação, Iris trabalhou com precisão, lutando contra suas emoções turbulentas. Repentinamente, uma emergência surgiu. Hugo, seu marido, estava em estado crítico. Iris enfrentou um dilema agonizante: abandonar a cirurgia de Olivia para salvar Hugo, ou continuar o procedimento. Optando por concluir a operação, ela deu instruções detalhadas para o tratamento de Hugo, rezando silenciosamente por sua sobrevivência. Ao terminar a cirurgia, Iris foi consumida pela ansiedade sobre o estado de Hugo. O Dr. Christian informou que ele estava estável, graças às suas orientações precisas. Iris sentiu-se aliviada e devastada simultaneamente, tendo salvado 2 vidas à custa de seu próprio sofrimento emocional. Optar por ficar na sala de operações, priorizando seu dever profissional em vez de acompanhar Hugo em seu momento crítico, a fez duvidar de sua escolha. No dia posterior,
Iris voltou ao quarto de Hugo para conferir sua condição. Ele sorriu ao vê-la. Você aparenta estar melhor, ela comentou, indicando os monitores, mas antes que Hugo respondesse, uma enfermeira adentrou o cômodo. A paciente Olivia Silva precisa de sua assistência, doutora Iris. Ocorreu uma intercorrência na cirurgia, informou a enfermeira, interrompendo o diálogo entre Hugo e Iris. A atmosfera no quarto ficou densa. Hugo, agora ciente da vulnerabilidade de sua amante, fitou Iris com um misto de reconhecimento e aflição. Iris, por favor, ele suplicou, com voz calma, mais urgente. Ela necessita mais de você do que eu agora. Por favor, salve-a. Iris sentiu cada palavra de Hugo como punhaladas, a complexidade de suas emoções tornou-se quase intolerável. O apelo desesperado de Hugo confirmou suas suspeitas de traição, ferindo-a intensamente. Antes que Iris pudesse assimilar seus pensamentos e decidir, a realidade hospitalar a trouxe de volta. Outro médico entrou apressadamente, visivelmente preocupado, interrompendo um momento tenso. Doutora Iris, é a paciente Olivia. Se não vier imediatamente, ela falecerá. O coração de Iris gelou, cada instante era crucial, e a vida de Olivia, a mulher que mal conhecia, mas que estava inexoravelmente ligada ao seu universo, pendia por um fio. Iris não revelou a Hugo quanto seu pedido havia destroçado seu coração e correu pelos corredores do hospital. Contudo, antes de alcançar a UTI, a família de Olivia abordou, seus semblantes marcados pela aflição e perplexidade. Por favor, doutora, implorou a matriarca da família, com mãos trêmulas. Ouvimos as enfermeiras falando que você é a esposa do homem com quem nossa Olivia se relacionou. Permita que outro médico a trate, disse a mãe de Olivia. O pedido da família foi como uma bofetada para Iris, a insinuação de que ela negligenciaria seu papel de médica tornou-se mais uma mágoa que carregaria. Ela salvava vidas, jamais esteve nessa situação. Iris encarou a mãe de Olivia, seus olhos transbordando uma mescla de ira, desespero e um apelo por compreensão. Entendo suas preocupações, mas sou a única médica capaz de tratá-la, então a vida de sua filha está sob minha responsabilidade, declarou, tomando sua decisão, sentindo a raiva fluir em suas veias antes de se dirigir à UTI com passos firmes. A família observava, dividida entre o temor e a esperança. Ao abrir a porta, Iris adentrou a UTI, recebida pelo ruído dos monitores e o aroma antisséptico que impregnava o ambiente. Aproximou-se do leito de Olivia, onde a paciente jazia inconsciente, respirando com auxílio de aparelhos. Iris contemplou Olivia, tentando dissociar a mulher à sua frente de toda a angústia e confusão que sua presença havia provocado em sua vida. Com mãos seguras, Iris iniciou a avaliação da condição de Olivia, cada ação refletindo anos de preparo e experiência. A profissional dentro dela assumiu o comando, guiando-a pelos procedimentos necessários para estabilizar Olivia. Iris trabalhou sem descanso, sua concentração inabalável enquanto lutava. Iris tentava afastar pensamentos sobre Hugo e o impacto de sua relação com Olivia em seu futuro. Ao sair da UTI horas depois, o amanhecer iluminava os corredores. Apesar de seus esforços para salvar Olivia, Iris estava exausta e abalada pelas revelações sobre Hugo. Partiu do hospital em silêncio, cansada, seus filhos dormiam no hotel. Quando sozinha no quarto após a saída da babá, Iris mal começava a processar a complexidade de ter salvado Olivia novamente. Recordou o desespero de Hugo e as acusações da família de Olivia. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio. Hesitante, atendeu, temendo mais notícias. Era seu advogado de divórcio com informações surpreendentes. Hugo havia transferido parte significativa de seus bens para Olivia Silva antes da internação. Chocada, Iris questionou os motivos de Hugo, sentindo-se traída e confusa. Havia lutado para salvar ambos, enquanto eles planejavam tirar o patrimônio de seus filhos. Questionou o amor de Hugo, seu próprio sacrifício e o propósito de salvar Olivia. Decidida a se distrair, revisou exames de Hugo, descobrindo uma condição genética rara que indicava poucas chances de sobrevivência. Isso complicava seu desejo de perdoá-lo antes de sua partida.
Iris buscou desesperadamente alternativas para salvá-lo. No hotel, cercada de documentos, refletiu sobre como as crianças lidariam com a situação. No dia seguinte, no hospital, procurou o Dr. Christian na cafeteria, desabafando: Christian, estou enfrentando algo inimaginável. Hugo pode ter pouco tempo. O Dr. Christian, observando-a com empatia e incentivo, disse: Iris, sua dedicação é incomparável. Se existe uma solução, você a encontrará. Contudo, antes que Iris pudesse agir e buscar um doador para Hugo, o comitê de ética a convocou. Lamento informar, mas a mãe de Olivia apresentou uma queixa contra você, comunicou o administrador hospitalar. Ela alega que sua vida pessoal e o atrito com a paciente podem ter comprometido a saúde de sua filha. É necessário que você compareça ao conselho imediatamente, explicou, deixando Iris apreensiva. Sua licença médica corria risco se as acusações fossem aceitas. Porém, nesse cenário, a paciente não teria chances, pois Iris era a única especialista no país para aquela condição. Era uma infeliz coincidência que Olivia e Hugo estivessem enfermos simultaneamente, com patologias distintas, mas ambos em luta pela vida. Agora, os dois dependiam de Iris para superar essa provação. Com renovada determinação, Iris confrontou o comitê de ética, sua derradeira chance de salvar Olivia. Apresentou seu caso apaixonadamente, mas sentia a resistência do comitê a cada argumento. A paciente necessita de outra intervenção cirúrgica, um procedimento complexo e arriscado devido à sua condição crítica. Entretanto, sou a única cirurgiã com a experiência necessária. Sem isso, as chances de Olivia são nulas, argumentou veementemente. O representante do comitê ignorou suas palavras e indagou: você é casada com o homem envolvido com Olivia. Existe um conflito pessoal com essa paciente, fazendo Iris sentir-se derrotada. Hugo pensará que a deixei morrer por vingança, talvez o comitê também. Como salvar minha carreira à beira do colapso? Refletiu antes de responder: sim, há um conflito pessoal, mas sigo rigorosamente meu juramento. Salvarei Olivia, argumentou, mas o conselho foi inflexível, negativo. Devido ao seu conflito pessoal, outro médico assumirá o caso. Esta é uma exigência da mãe adotiva de Olivia Silva. Saindo da sala, Iris sentiu-se vazia. Retornou ao quarto de Hugo em estado de choque. Encontrou-o adormecido, sua serenidade contrastando com seu turbilhão interno. Sentando-se ao lado dele, sussurrou: Hugo, o que faremos agora? Sabendo que ele não responderia. Apesar da mágoa e do amor intenso por Hugo, ela desejava vê-lo feliz. Se a paz de Hugo em seus últimos dias dependesse da segurança de Olivia, ela resolveria isso, mesmo corroída pelo ciúme. Salvaria a mulher, conforme Hugo solicitou ao descobrir a doença de Olivia. Naquele momento, ele estava desesperado, e por mais doloroso que fosse, Iris não podia deixá-lo partir assim, pensando em seus filhos. Relembrando a decisão do comitê, que condenaria Olivia pelas mãos de outro médico, ela decidiu: não posso permitir isso, pensou, determinada. Levantando-se, Iris preparou-se para um plano arriscado, decidida a não deixar a burocracia custar outra vida, mesmo que isso arruinasse sua carreira. A notícia da negativa do comitê pesava sobre Iris. Hugo, ainda debilitado, olhou-a com esperança e desespero. Alguma novidade sobre Olivia? Perguntou fragilmente. Iris percebeu sua preocupação. Queria gritar, consumida pelo ciúme, sentindo-se insignificante desde a chegada de Olivia. Se esforçando para responder, Iris disse: negaram minha realização de uma nova cirurgia em Olivia. Estou sem saída. Hugo fechou os olhos, demonstrando dor. Você fez o possível, murmurou, tentando confortá-la em meio ao seu próprio desespero. Mas Iris sabia que não era suficiente. A vida de Olivia estava em jogo, e ela não podia simplesmente aceitar a decisão do comitê sem lutar. Por nossa história, Iris, salve Olivia. Ela não merece esse fim, ele implorou, partindo o coração de Iris. Ele jamais derramou lágrimas por ela como esposa, mas agora chorava. Hugo amava Olivia, assim como Iris o amava.
De volta ao escritório, Iris demorou a superar a tristeza e o ciúme, mas seu profissionalismo prevaleceu. As alternativas eram sombrias: acatar a decisão do comitê, possivelmente custando a vida de Olivia e destruindo o pai de seus filhos antes de sua morte, ou arriscar-se para salvar Olivia, comprometendo sua carreira. Ela tentou ser imparcial: se fosse outro paciente, eu faria o possível para salvá-lo. Não o deixaria morrer se pudesse evitar. Iris sussurrou: preciso salvar a paciente, não importa o preço. Um plano começou a se formar, mas ao buscar sua caneta, ela notou os papéis trazidos de casa. Era um envelope postal recente, uma carta de Olivia para Hugo. Devo ter trazido isso na pressa, pensou, sentindo curiosidade. Talvez a carta explicasse a traição. Talvez revelasse suas falhas. Iris refletiu, chorosa. Iris pegou o envelope, imaginando seu conteúdo. O que Olivia escreveu? Pensou, pesarosa sobre a decisão iminente. Com mãos trêmulas, abriu o envelope, preparando-se para descobrir o motivo da traição e de sua expulsão. Ele dizia amá-la diariamente. Como se apaixonou por Olivia repentinamente. Após ler, Iris sentiu-se em um corredor escuro e solitário, cada palavra ecoando, intensificando seu isolamento. Hugo, o que você fez? Murmurou para o quarto vazio, a angústia crescendo no silêncio opressor. Iris refletiu sobre a carta. As palavras de gratidão de Olivia a machucaram. O ciúme e a traição a consumiam. Como se apaixonaram? Indagou-se, a dor misturando-se à incerteza sobre o relacionamento deles. Confusa, Iris sabia que não podia confiar em ninguém no hospital. Rumores sobre seu envolvimento pessoal circulavam, e colegas a evitavam, temendo associações negativas. Estou sozinha nisso, percebeu, sentindo o peso do isolamento. Ela operou a amante do marido, disse uma enfermeira. Aposto que errou de propósito, murmurou, alto o suficiente para Iris ouvir. Todos diziam que a doutora Iris tinha um casamento perfeito. Agora perderá a licença e o casamento pelo que fez na cirurgia, comentou outra. Iris fingiu não ouvir, caminhando lentamente. Dizem que a amante é linda. O homem não resistiu, continuaram, fazendo-a lacrimejar. Não sei por que ainda está aqui. Deveriam demiti-la, disse uma, como se torcesse por sua queda. Lembrou-se dos filhos, da necessidade de permanecer no hospital, de seus pacientes, antes de entrar no banheiro e chorar. Hugo morrerá, mas também arruinou minha vida, soluçou. Como contarei às crianças? O que farei? Pensou entre lágrimas. Ao sair, após lavar o rosto e se recompor, Iris estava resoluta. Preciso salvar Olivia, senão todos pensarão que errei na cirurgia, não que houve uma complicação. Minha carreira e o futuro dos meus filhos dependem disso, refletiu. Hugo não tinha mais chances. Ela teria que sustentar os filhos sozinha. Não poderia ser demitida, nem deixar Olivia morrer, complicando ainda mais sua situação no hospital. Em profunda tristeza, Iris encontrou seu único aliado, Dr. Christian, numa cafeteria discreta próxima ao hospital. O ambiente era pequeno e reservado, ideal para a discussão que precisavam ter. Fiquei sabendo de sua situação, disse o Dr. Christian, com voz baixa e tom sério. Existe uma possibilidade, mas é perigosa. Iris o fitou, seus olhos suplicando por um vislumbre de esperança. Não importa o que seja, eu farei, declarou, a angústia tornando sua voz determinada. Dr. Christian hesitou, observando o entorno antes de se aproximar. Há um tratamento experimental, não autorizado aqui, mas pode salvar Olivia. Iris sentiu seu coração acelerar. Mas como? Se o comitê... Tenho contatos, interrompeu o Dr. Christian, podemos realizar isso longe da supervisão do comitê, mas se formos descobertos... Ele deixou a ameaça implícita, a seriedade da situação é evidente. Preciso tentar, reafirmou Iris, sua resolução agora mais forte. Diga-me o que é necessário fazer. Eles planejaram secretamente, decidindo usar uma sala cirúrgica abandonada,
oculta no subsolo do hospital antigo. Tudo deve ser executado à noite, sob o véu da escuridão, explicou o Dr. Christian, detalhando cada etapa com precisão meticulosa. Na noite do procedimento, o coração de Iris palpitava enquanto ela se dirigia à sala cirúrgica escondida. Estamos agindo corretamente, garantiu o Dr. Christian, embora sua própria voz tremesse com a tensão do momento. Quando chegou a hora marcada, Iris foi ao quarto de Olivia. Iniciou colocando uma máscara cirúrgica no rosto da mulher para ocultar a identidade da paciente e também cobriu seu cabelo com uma touca, como precaução. Apenas um observador muito atento reconheceria Olivia, mas nas primeiras horas da manhã, enfermeiros e médicos geralmente se recolhiam para descansar e só apareciam em emergências, então poucos viriam Iris com a paciente no corredor. Com passos ágeis, a doutora empurrou a maca e percorreu os corredores do hospital, como se a vida da paciente dependesse disso, para que ninguém pudesse ver o rosto de Iris enquanto passavam rapidamente pela equipe hospitalar. Contudo, ao chegar com a paciente no elevador, a luz do indicador acendeu. A doutora percebeu o perigo se alguém a visse dentro da cabine com a amante do marido na maca. Senhor, por favor, ajude-me a salvar essa mulher, o sustento dos meus filhos, meu trabalho depende disso, ela implorou, tentando se posicionar à frente de Olivia quando as portas se abriram. Entretanto, não havia ninguém, provavelmente. Quem chamou o elevador desistiu e optou pelas escadas. Então, Iris rapidamente pressionou o botão no painel, e quando as portas finalmente se abriram no andar inutilizado, ela respirou aliviada. O local era inquietante, um corredor sombrio do hospital que parecia um cenário de filme de terror. Ao entrar na sala cirúrgica abandonada, Iris orou novamente para que tudo corresse bem, antes de acenar para o médico que a aguardava. Estamos fazendo o certo, reafirmou o Dr. Christian, embora sua voz vacilasse com a tensão do momento. Ela conhecia os riscos, mas a alternativa, não fazer nada, era inadmissível. O silêncio era quase tangível quando começaram, a única iluminação provinha de lâmpadas fracas suspensas acima deles. Vamos salvar essa moça, Iris disse mais para si mesma do que para o Dr. Christian, enquanto pegava o bisturi. Apenas 2 enfermeiras concordaram em auxiliar, mas era suficiente para realizarem o procedimento arriscado. Enquanto Iris verificava tudo para iniciar o procedimento, seu compromisso médico prevaleceu. Ela amava salvar vidas, poder ajudar os enfermos era sua razão de viver. Eu salvarei a paciente, murmurou. Em um silêncio sepulcral, Iris e sua equipe improvisada se concentraram na delicada operação. A tensão era palpável, cada movimento de Iris era cuidadosamente calculado enquanto as lâmpadas fracas acima projetavam sombras longas e sinistras pela sala esquecida. As 2 enfermeiras observavam, seus rostos iluminados pela luz tênue, olhos fixos no procedimento à frente. Pressão caindo, anunciou uma das enfermeiras, sua voz quebrando o silêncio como um trovão distante. Iris sentiu um nó se formar em seu estômago. Não agora, murmurou, suas mãos trabalhando urgentemente para estabilizar a situação. Olivia, fique comigo, sussurrou, como se a paciente pudesse ouvi-la. Era um momento crítico. Iris sabia que, se afastasse as mãos, mesmo que por um segundo, Olivia poderia não sobreviver. Dê-me mais soro, ordenou, sua voz firme apesar do medo que a consumia. Então, ouviram passos apressados se aproximando, ecoando pelo corredor abandonado. O coração de Iris disparou. Ela e o Dr. Christian trocaram olhares, ambos cientes do que isso significava. Quem está aí? A voz autoritária do administrador do hospital cortou o ar tenso. Iris permaneceu imóvel sobre Olivia, suas mãos ainda ocupadas. Ao iniciar a cirurgia não autorizada, o Dr. Christian tentou impedir o administrador de ver o procedimento. Confrontado, o médico defendeu suas ações, afirmando salvar uma vida. O administrador, furioso, alertou sobre as graves consequências. Iris assumiu a responsabilidade, declarando sua determinação em não deixar a paciente morrer. O administrador expressou sua desaprovação, questionando se valia a pena arriscar tudo. Iris confirmou sem hesitar, enfatizando o dever dos médicos de salvar vidas a qualquer custo.
A tensa cirurgia foi concluída, e Iris aguardava a recuperação de Olivia. Em seguida, dirigiu-se ao quarto de Hugo, levando a carta reveladora. Determinada a confrontá-lo sobre sua traição, ela entrou no quarto. Hugo, embora debilitado, alegrou-se ao vê-la. Iris, com voz firme, exigiu explicações, entregando-lhe a carta. "Por que você me traiu?" perguntou ela. Hugo, surpreso e angustiado, pegou a carta com mãos trêmulas, encarando Iris. "Devia ter falado antes. Não pensei que você suspeitaria de uma traição", confessou em voz baixa. "Não quis revelar quem era Olivia para não criar expectativas. Descobri minha doença semanas antes da sua consulta. Já ciente, busquei minha família biológica. Como sabe, fui adotado cedo, sem informações do passado." Ele pausou, ofegante. "Visitei o orfanato perguntando sobre meus pais, mas só tinha uma mãe que morreu da mesma doença que tenho. Ela tinha 2 filhos, eu e Olivia", revelou, chocando Iris. "Levei tempo para achar Olivia. Percorri várias cidades, e quando quase desisti, um detetive nos deu uma pista que a localizou. Minha irmã é amável, dedicada à família adotiva e muito bondosa. Quando mencionei a doação, ela se prontificou, mas tinha problemas de saúde herdados e só poderia doar se melhorasse", explicou, emocionando Iris. "Recebi uma ligação, Hugo. Disseram que você me traía e, ao chegar em casa, Olivia estava lá", disse pesarosa. "Um colega me viu com ela e interpretou mal. Não imaginei que ele te ligaria com suposições. Estava tão preocupado que ignorei os rumores. Olivia tinha mais chances que eu. Quando soube que ela piorou, foi no dia que você chegou. Não queria que você e as crianças me vissem morrer. Não consegui me despedir, então pedi que ela cuidasse de mim, mas logo adoeceu também. Aí te chamei. Jamais pensei que acreditaria numa traição. Achei que estava com ciúmes de uma nova amiga. Nunca te traí, nem trairia. Amo nossos filhos, você e nossa família. Perdoe-me por..." Ele silenciou, fechando os olhos antes que Iris respondesse. Ela apertou sua mão, as palavras ecoando em sua mente, trazendo alívio e profunda tristeza. Olhou para o amado, agora tão frágil, lutando pela vida. "Entendo, Hugo", disse suavemente, chorando. "Só queria que tivesse confiado em mim desde o início. Poderíamos ter enfrentado juntos." Hugo abriu os olhos com esforço, olhando-a intensamente. "Eu sei", sussurrou, "e me arrependerei disso para sempre. Mas, Iris, saiba que agi para proteger nossa família. Minha vida, nosso futuro, dependiam de você ver além das aparências. Sua bondade e profissionalismo nos deram uma chance, mas agora é tarde." Iris apertou a mão de Hugo, lutando contra as emoções que ameaçavam. A gravidade da situação pesava sobre Iris. "Hugo, não diga isso, você vai se recuperar", ela falou, se esforçando para manter a voz estável. Ele deu um sorriso melancólico. "Iris, eu te amo. Você sempre foi o pilar desta família. Cuide de nossas crianças, cuide de tudo." Sua voz fraquejou enquanto seus olhos começavam a se fechar. Era visível o esforço que fazia para permanecer consciente. "Hugo, por favor, não me deixe", Iris suplicou, sentindo o desespero crescer dentro dela ao ver seu esposo lentamente perder a consciência. "Eu vou tentar", ele murmurou antes que sua respiração se tornasse mais lenta e irregular, e seu corpo relaxasse totalmente no leito, entrando em estado de coma. Iris prontamente chamou a equipe médica enquanto a dura realidade do ocorrido a atingia. Hugo estava em coma e sua vida não dependia apenas dos médicos, mas também de Olivia, que ainda estava desacordada após a operação. Iris sabia que, se a paciente não se recuperasse a tempo, Hugo não teria a oportunidade de receber o transplante urgentemente necessário. Absorta em seus pensamentos, Iris fitou a janela do hospital, seu coração oprimido pela responsabilidade e pelo peso da decisão que precisava tomar. "Preciso salvá-los, não importa o custo", sussurrou para si,
ciente de que o destino de sua família dependia de suas ações futuras. Nos dias subsequentes, Iris dividiu seu tempo entre o quarto de Hugo e a UTI, onde Olivia estava internada. A cada visita, ela conversava com Olivia, incentivando-a a lutar, mesmo sabendo que as palavras eram mais para si própria, mantendo acesa a chama da esperança contra todas as probabilidades. A saúde de Olivia começou a melhorar, cada pequeno avanço era uma vitória, e Iris se agarrava a cada sinal positivo como uma promessa de que tudo se resolveria. Quando Olivia finalmente recobrou a consciência, Iris estava ao seu lado, segurando sua mão com lágrimas de alívio e gratidão. Hugo precisa de você, Iris murmurou, explicando a situação delicadamente. Olivia, ainda debilitada, mas determinada, concordou. Farei o que for preciso para ajudá-lo. Ele é meu irmão, disse com firmeza. Os dias se transformaram em semanas, e com o tratamento contínuo e a recuperação de Olivia, a cirurgia de transplante foi marcada. Era um procedimento arriscado, mas necessário. Iris supervisionou cada detalhe, assegurando que tudo ocorresse conforme o planejado. No dia da cirurgia, o hospital estava em estado de alerta. Iris, embora consumida pela ansiedade, manteve-se serena, confiando na equipe médica e em suas preces silenciosas. O procedimento foi demorado, intenso, mas ao final, quando saiu da sala de cirurgia, Iris esboçou um sorriso exausto. Foi bem-sucedido, anunciou a equipe e finalmente sentiu a barreira que havia erguido ao redor de seu coração desmoronar com alívio. Nos meses seguintes, tanto Hugo quanto Olivia se recuperaram plenamente. Hugo, agora ciente da magnitude do ato de Iris, reafirmou seus votos matrimoniais em uma cerimônia íntima. Você preservou nossa existência familiar e minha própria, declarou ele, emocionado. Meu amor por você é indescritível. Iris retribuiu o gesto, apertando a mão de Hugo. Sempre farei o necessário, afirmou com convicção. Olivia, integrada à família, observava feliz, grata por seu novo círculo familiar e por ter feito as pazes com Iris. Posteriormente, Iris recebeu uma medalha de honra do hospital, reconhecendo sua excelência profissional e integridade ao salvar Olivia, apesar das circunstâncias pessoais complexas. Na premiação, o diretor elogiou sua compaixão e profissionalismo excepcionais. A doutora Iris exemplifica os mais altos padrões da medicina, afirmou, recebendo aplausos calorosos. Ela personifica a liderança, demonstrando que empatia e compromisso com a vida são valores supremos. Após os desafios enfrentados, Iris e Hugo reconstruíram sua relação, fortalecidos por uma compreensão mútua mais profunda. Com seus filhos, que admiravam a resiliência dos pais, formaram uma família mais coesa. Celebraram inúmeros momentos juntos, apreciando cada instante como algo precioso. Suas vidas, enriquecidas pelas experiências vividas, prosseguiram com gratidão e alegria, lembrando sempre que, através das adversidades, encontraram um caminho de esperança. A história de Iris ilustra uma luta interna entre o dever e o sentimento, entre a dor pessoal e a responsabilidade profissional. Iris, mesmo ao enfrentar o desmoronamento de seu mundo pessoal, mantém sua integridade e compromisso como médica, optando por salvar vidas em vez de sucumbir à vingança. O final da história, com Hugo revelando sua verdade e a dor de Iris se tornando um eco de sua luta interna, marca a complexidade dos relacionamentos humanos e as difíceis escolhas que enfrentamos. Iris, apesar de tudo, busca um equilíbrio entre a dor pessoal e o dever profissional, enfrentando a realidade com coragem e integridade. Ela se vê em um ponto crucial, onde suas ações definem não apenas seu futuro, mas a vida das pessoas ao seu redor. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!